comigo vai rir de uma história que eu vou contar. Quem está comigo aqui, seguindo no Instagram já tem um tempo, né? Sabe que eu sou uma consultora Mary Kay, mas que a minha vida profissional ela teve durante muito tempo voltada exclusivamente 100% para Mary Kay. Isso hoje não é mais a minha realidade, tá? E ao longo dessa caminhada vocês vão entender o motivo. Nada contra a Mary Kay, não é isso, tá? É uma questão pessoal. Inclusive, eu sou uma cliente da Mary Kay. Bom, durante anos na minha vida, eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de falar, sempre fui falante. Nunca fui uma pessoa envergonhada. Me lembro criança, eu ia para a igreja, sabe? Ei, Aparecida, boa noite, tudo bem? Então eu ia para a igreja e quando me convidavam, né, para ler aqueles, acho que aqueles papéis, né, aqueles folhetinhos que dão na igreja para seguir a missa, eu ia, lia com maior desenvoltura. E aquilo para mim era uma coisa super normal. Mas eu não tive pais que tivessem entendimento ou esclarecimento sobre isso, sobre esta minha habilidade. E aquilo passou. Mas eu continuei na escola, eu tomava frente, eu apresentava os trabalhos e assim foi. Bom, os anos passaram, eu me formei em administração, com muita luta, uma hora a gente vai tocar nesse assunto, com muito sacrifício, 3 filhas, hoje eu tenho 3 filhas, 3 netas, tá? Porém, eu sempre dizia assim, quando perguntavam, você se acha uma pessoa feliz? Eu falava assim, eu sou feliz, eu não estou feliz, mas eu não conseguia entender por que eu não estava feliz. Eu falava, eu tenho saúde, eu tenho disposição para trabalhar, eu tenho o básico, eu tenho. Se eu não tenho mais é porque eu não fiz mais, eu tinha essa consciência. Tem minhas filhas que eu amo, todas bem, com saúde, minhas netas, por que eu não estou feliz? E eu não estava, mas eu descobri o que era. E levou muito tempo. Vou te falar que eu levei 60 anos para descobrir por que eu era feliz, mas eu nunca estava feliz. Sabe o que me faltava? Aceitar Jesus. Calma, eu não vim aqui falar com você sobre religião, sobre dogmas, nada disso. Não é isso. Tanto que quando me pergunta qual que é a sua religião, eu falo, eu não tenho religião. Eu sou cristã, porque eu acredito num Jesus Cristo Salvador. Eu acredito num Deus onipotente, onisciente, magnífico, bondoso, amoroso, que perdoa, que nos criou. Eu acredito no Espírito Santo Consolador. Então você não vai à igreja? Eu vou à igreja. Mas a minha cartilha de conduta não é o que o pastor diz, não estou menosprezando ninguém, longe disso. Mas a minha cartilha de conduta é a Bíblia, que eu até os 60 anos nunca tinha lido. Nunca tinham me ensinado, nunca tinham dito para mim, leia a Bíblia. Eu vi a Bíblia na minha casa desde pequena, mas eu acho que como na casa da grande maioria, aberta no Salmo 91, que eu também nunca tinha lido, mas ficava lá aberto pegando poeira. Esta foi a minha trajetória. As necessidades, necessidade do material, elas sobrepunham a necessidade do espírito. Então, para mim, necessário era ter uma casa para morar, comida para comer, uma cama para deitar. Tá bom. Eu não tinha preocupação com o espiritual. Não, eu não aprendi. Eu não nasci numa família com essa estrutura. Muito pelo contrário. Eu nasci numa família disfuncional. Bom, enfim.
após 60 anos de muita tribulação, muitas quedas, muitos arranhões, muitos desertos que eu também não entendia, enfim, eu encontrei Jesus. Eu encontrei. E neste encontro, aquele lugar no meu coração que estava reservado para ele há 60 anos, aquele lugar foi preenchido. E quando eu deixei que Jesus ocupasse o lugar dele, aí eu encontrei a felicidade. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher feliz. Tá certo? Hoje eu sou uma mulher feliz. Consegui me aposentar. Ganho fortunas. Nada disso. Aposentado no Brasil vai ganhar fortuna? Claro que não, eu não sou exceção, né, gente? Mas dá para eu viver. E bem. Não é a questão. Antes de encontrar Jesus, eu entendia e eu acreditava que ser próspero era ser rico, mas rico de dinheiro. Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu nunca tinha estudado a Bíblia. Eu sabia que a Bíblia é composta por 66 livros, que a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento. Gente, isso nunca passou pela minha cabeça, eu era leiga. Eu sabia que existia um Deus, isso eu sabia. Eu nasci na família católica, eu sabia que existia um Deus. Agora, por que esse Deus servia? Quem era esse Deus? Nada, eu não sabia nada. Eu simplesmente era uma sobrevivente que precisava defender o pão de cada dia. Essa era eu. Hoje eu sou feliz, porque Jesus ocupou o lugar dele no meu coração. Então, o que faltava era encontrá-lo, porque ele já tinha me encontrado desde que ele decidiu que eu nasceria, né? Eu sou obra de Deus Pai. Então, ele já tinha me encontrado. Ele já tinha me feito. Era eu que não tinha encontrado ele. Enfim, encontrei e começou a bater em mim aquela pergunta: o que eu vim fazer aqui nessa terra? Porque, na verdade, essa pergunta eu já fazia há muito tempo atrás. Por incrível que pareça. Eu fazia essa pergunta. Mas eu fazia de forma diferente. Eu falava assim, por exemplo, eu via alguma coisa que eu discordava, uma atrocidade, alguma maldade, eu falava assim, gente, eu não sou desse mundo. Isso eu sempre falava. Eu não sou desse mundo, eu nasci na época errada. Por que tem tanta coisa? Por que tem tanta maldade? Por que as pessoas são assim? Esse questionamento eu tinha. Mas isso já era o quê? O que era? Já era o Espírito Santo trabalhando em mim. Mas a gente tem que permitir que o Espírito Santo chegue até você. Porque ele não invade a sua vida, como ele não invadiu a minha. Eu tinha que deixar que ele entrasse. E quando eu permiti, ele entrou com tudo. E com essa entrada, eu entendi que de fato todos nós temos um propósito nessa vida. E Deus é tão maravilhoso que eu entendi isso na hora certa. Não foi tardio o meu entendimento, foi na hora certa. Porque as minhas filhas, as mais velhas, estão casadas, muito bem casadas, estabelecidas, eu não tenho preocupação em sustentá-la, em ser suporte financeiro para elas, não. O suporte que nós damos umas para as outras, que a gente é muito amiga, é da fala, da comunicação, e isso é de uma forma hoje, muito sutil, que aquela Janete de antigamente morreu. Eu morri para nascer em Cristo. Eu posso dizer isso, com convicção. Continuo pecadora, fraca, falha, pequena, porque isso são características, né, do ser humano. A gente não muda, eu continuo com tudo isso. Mas aceitando Jesus. Hoje eu sei quando eu estou errando. Eu cometo erro, mas imediatamente eu falo, Senhor, me perdoa. Eu não precisava ter feito dessa forma, eu não precisava ter respondido dessa forma, enfim. Mas eu estava buscando o meu propósito. Só que estava na minha cara. Qual que é meu propósito? O meu propósito são pessoas. Este é o meu propósito. O meu propósito é falar com você que está aí do outro lado. Só que eu ainda não sei como fazer isso. Live eu já fazia pela Mary Kay, né?
Então eu falei, eu vou fazer uma live. Alguém vai ver, alguém vai ouvir. Então se tiver alguém do outro lado que possa me ajudar, sugerindo temas para a gente falar, eu tenho uma experiência de vida muito grande, em todos os aspectos, de erros, de acertos, de sonhos, de aspirações, de lágrimas, de dor, de sofrimento. Eu tenho muitas dores, mas eu também tenho muitas alegrias. Eu tenho muitas realizações e eu posso compartilhar isso com as pessoas e eu quero. Não interessa seu ramo de atividade, se você é empreendedora, se você é do lar, se você é empresário, se você é padre, se você é pastor. Não interessa. Não interessa. Ah, eu não acredito em Deus, também não me interessa. Sabe? Não me interessa. Quem sabe eu posso chegar até você? Quem sabe hoje você está precisando só de um bom dia? E pode ser o meu. Quem sabe hoje você está precisando ouvir alguma coisa que eu esteja dizendo ou que eu vá dizer? É isso que eu quero. Eu quero contribuir. Eu quero doar. É doação. É doação. E compartilhar com vocês. Então hoje é o primeiro de muitos, porque é um projeto que nasceu há muitos anos atrás, mas que estava adormecido, porque eu não tinha dado espaço para que ele se revelasse. E ele agora se revelou. E ele é para mim, para você, para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. É para isso. Porque a nossa vida, ela só passa a ser vida quando você aceita Jesus. Não estou aqui para evangelizar ninguém. Quem sou eu? Eu só quero compartilhar com você as minhas experiências. Quem sabe algo que eu passei vai ajudar você antes que você faça. Né? Porque o mais sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E eu não tenho medo de contar meus erros. Não. Meus fracassos, minhas vitórias, minhas tristezas. É isso que eu quero. Então eu quero dizer a vocês que eu vou criar um canal no YouTube. Ainda não sei o nome. Boa noite para todo mundo que entrou aqui. Eu não sei ainda o nome do canal. Inclusive, se você quiser me sugerir, porque o objetivo do canal é esse. Eu não quero um canal estático. Um canal para ficar falando de coisas aleatórias, não. Quem vai me dar o tema, o assunto que eu vou falar, vai ser o Espírito Santo. O Espírito Santo vai me dizer. Fala sobre isso, conversa sobre isso, conta aquela experiência que você teve. Vai ser o Espírito Santo. Eu estou pronta, preparada, para servir. É o que eu quero. Eu quero servir. Só servir. Ter a proteção, o amor de Deus Pai, para mim já é o maior prêmio. E eu quero dividir isso com você. Eu quero compartilhar isso com vocês. Então, eu peço a vocês que me ajudem. Me ajudem a realizar meu sonho. Com sugestões, com ideias, divulgando para as pessoas. Conheci uma mulher, uma doidona, lá no Instagram, que ela tá lá, dizendo que ela vai perseverar, que ela quer falar, que ela quer contribuir, que ela quer divulgar, que ela quer falar, mas coisas positivas. Eu posso até contar um erro cometido, mas eu não vou focar no erro, eu vou focar no resultado. Porque, como eu tenho aprendido muito com essas pessoas que eu falei para vocês, esses são alguns, tá, gente? Tem outros mais. Mas os que para mim hoje estão mais presentes é o Tiago Brunet, é o Pastor Hernandes, o Luciano Subirá, que também me foi sindicado, é uma sumidade. Então, são homens de Deus. O Dave Leonardo, gosto muito dele. Então, eu aprendo muito com eles. E eles são muito
positivos, cada um com seu perfil, mas são homens de Deus. E com eles eu estou aprendendo. E eu quero compartilhar isso com vocês. É isso que eu quero. É doação. É um canal de doação, de compartilhamento. É onde eu aprendo, onde você aprende, mas que isso faça diferença positiva na nossa vida. Como disse hoje o Tony, vamos pegar o passado para servir como referência. Vamos fazer uma equação. Vamos pegar o presente e multiplicar por 2, para que a gente tenha um futuro com fé, ele falou outra coisa, com fé, com constância e menos preguiça. Eu, sinceramente, eu falava que eu não tinha medo de nada, eu era fodona, né? Eu não tenho medo de nada, eu me arrisco. Mentira, quem não tem medo? Quem não tem medo é irresponsável. O medo não existe para que você perca a sua coragem. O medo é uma medida de segurança. Claro que ele tem o lado bom. A gente tem que saber enxergar. Em tudo tem o lado bom. Em tudo. Quando alguém saía da minha vida, eu chorava. Eu ficava triste, decepcionada. Hoje, quando pessoas saem da minha vida, que eu não sou diferente de ninguém, sabe o que eu chamo isso? Eu falo livramento. Foi Deus que levou. E mais cedo ou mais tarde, esse livramento se revela. Mais cedo ou mais tarde eu descubro o que essa pessoa tentou fazer, ou o que ela fez. Isso para mim é livramento. Então, assim, nada é por acaso. Não existe coincidência, existe deucidência. Mas a gente tem que ter olho para enxergar. E é isso que eu quero falar para você. Que eu quero contribuir, eu quero compartilhar, eu quero dividir para que a gente possa multiplicar. É um canal só de mulheres? Quem disse? Porque eu sou mulher, é um canal só de mulher? Claro que não. Claro que não. É um canal para pessoas, seres humanos, para quem de fato está pronto para assumir erros, para divulgar acertos, sem medo. Eu faço até um convite, se tiver alguém que queira fazer uma live comigo, para a gente falar sobre a vida, sabe? Como é difícil educar filho, como é difícil ser mãe, como é lindo e perigoso ser avó, como é engrandecedor, fortalecedor encontrar Jesus. Seja você católico, evangélico, da Umbanda, não interessa. Como é gratificante encontrar Jesus, permitir que Ele faça parte da sua vida. Como é gratificante acordar e ao invés de ficar aí pedindo sucesso e tal, você agradecer a Ele e falar: Senhor, obrigada por mais esse dia, por esse presente que o Senhor está me dando. Sabe o que eu te peço hoje? Sabedoria para eu viver esse dia de hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. Senhor, que eu tenha força para viver aquilo que o Senhor enviar para mim. Porque por mais que eu peça, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. Porque é sempre feita a vontade do Pai. O que a gente precisa é aceitar isso, é ter resignação e agir a nosso favor. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, por vocês estarem aqui, por vocês terem, ficado aqui até agora, me ouvindo, e conto com vocês. Me envie no meu privado aí, no direct, um nome para o meu canal, e até que o Espírito Santo me envie o que ainda falta, que tem coisas que dependem da gente. Então, o meu possível eu estou fazendo, depois de muito tempo.
Eu tomei coragem para fazer. Eu iniciei o processo. E eu sei que o Espírito Santo só vai abençoar. Agora para frente, ninguém me segura mais. Porque é um projeto de Deus na minha vida e na vida das pessoas que vão compartilhar e vivenciar isso comigo. Então, um beijo no coração de vocês. Que a gente se encontre aqui. Eu não vou falar dia, não vou falar hora, nada. Fica gravado. Eu vou falar e quem se interessar vai ouvir. Vai fazer seu comentário, pode criticar, pode colocar suas considerações, pode sugerir. Eu estou aberta para isso. O que eu quero é compartilhar, é dividir com vocês as minhas experiências e aprender com as suas experiências, tá bom? Então, uma segunda-feira abençoada, uma noite de paz, uma noite de renovo e amanhã a gente se encontra. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos. Obrigada, um beijo.